Storytelling nada mais é do que a arte de saber contar histórias. É o que você precisa aprender para levar o teu evangelismo a um passo maior do que você já está fazendo hoje. É o que Jesus fazia. Jesus contava muitas histórias quando ele queria ensinar algum princípio do reino de Deus. Então você conhece talvez isso por parábolas. As parábolas nada mais é do que o storytelling. Storytelling é uma prática hoje muito usada por coachings, por pessoas que administram uma empresa, querem se comunicar com seus liderados. E só que essa prática, hoje com esse nome assim todo bonito, né? Ela é uma coisa que já era muito feita por Jesus Cristo ali há 2000 anos atrás. E não tem nada de errado, não é um pecado, fique tranquilo, não é pecado você fazer um storytelling para você evangelizar. Porque você provavelmente conhece isso por outro nome. Ou você conhece por parábola, ou você conhece por contar o seu testemunho. E é isso mesmo. A arte de evangelizar com storytelling nada mais é do que você contar o seu testemunho de vida. Se tem uma coisa que é muito bom para você evangelizar, que tem um efeito muito bacana, muito forte, muito eficiente, é quando você conta o que Deus já fez na sua vida. Porque todo mundo gosta de história. Desde quando a gente é criança até uma pessoa mais adulta, todo mundo ama escutar uma história. Quer ver? Vê esses palestrantes quando eles estão falando uma palestra assim mais comprida e eles percebem que ela está ficando monótona, eles colocam uma história no meio. E aquela história, quando a pessoa começa a escutar a história, ela começa a prestar atenção novamente. Então, se ela estava dispersa, ela volta a atenção. Quer ver? Tenta lembrar aí da última coisa que alguém te falou que te marcou bastante. Provavelmente foi uma história. Ou assim, você estava num culto, numa pregação, e aqui teve uma coisa que o pastor te falou que marcou muito você. Provavelmente ele te contou uma história. Quer ver? Presta atenção. Faz sentido. Então, como que você vai usar isso para evangelizar? Você vai começar a falar o que Deus já fez na tua vida, porque Deus sempre faz alguma coisa na vida do filho dele. Você não pode, é impossível você não ter uma história com Deus. Todo mundo tem uma história, ela começa já antes da tua conversão. Você pode falar como que era o seu passado, como que era a sua vida quando você não tinha Jesus, como você era assim ou assado, ou o que você fazia, ou o que você não fazia. Mas provavelmente o que tem de especial na tua história antes de você conhecer Jesus era como você era uma pessoa que tinha um vazio enorme no seu coração. Mas como é que você sentia esse vazio? Eu tô perguntando aí pra você que tá escutando, como era o vazio que você sentia? Eu posso falar por mim que o vazio que eu sentia na época era uma falta de pertencimento. Eu tinha pai e mãe, mesmo assim eu me sentia sozinha, mesmo assim eu me sentia órfã. E esse pertencimento de ter um pai, ter uma família, de ter alguém que cuida de você, eu só conquistei com Jesus. Aí você pode contar o que você fazia no passado que você pretendia para pretender preencher esse teu vazio. No meu caso, eu era uma pessoa que eu buscava sempre estar pulando de relacionamento em relacionamento. E eu não entendia que o que eu estava fazendo nada mais era que buscando preencher o vazio que só Deus podia preencher. E quantas pessoas você não conhece que tem uma história parecida com a tua? E às vezes você vai contando a história e a pessoa se conecta com a tua história. Você precisa começar a contar histórias. Tem pessoas que acreditam que para evangelizar tem que falar bem versículos bíblicos, tem que ser um teólogo, tem que entender bem da Bíblia. E na verdade, a coisa que mais conecta pessoas com Deus são histórias de pessoas. É a tua história, é o que você viveu, é o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? Você já parou para pensar? Você não tem isso bem definido na tua mente? Eu indico você começar a escrever o que Deus fez na sua vida, porque quando você escreve, aquilo fica mais bem registrado na tua mente. Por que eu me converti? O que acontecia na minha vida antes de eu me converter? E aí entra outro passo, né? Que é outro depois que você se converte. O que aconteceu na sua vida depois que você se converteu? Depois que Jesus entrou na sua vida, o que aconteceu? Eu tenho certeza que Deus já se manifestou de várias formas sobrenaturais na sua vida. E se você acha que isso nunca aconteceu, comece a reparar, porque provavelmente você está insensível à obra de Deus na sua vida. Porque Deus sempre se manifesta, mas quando a gente não vê, o problema está na gente. Existe uma escama nos nossos olhos
que precisam cair, que a gente precisa começar a enxergar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes alguém orou por você, você foi curado de uma doença, mas você colocou a glória num tratamento, num remédio, numa coisa ali diferente que você fez, mas não colocou a glória na oração que Deus atendeu e você foi curado. Às vezes uma entrevista de emprego que você estava precisando e você não percebeu que aquela entrevista de emprego você só conseguiu porque você estava orando, você estava pedindo para Deus. Talvez aquela pessoa que você conheceu, que se tornou o teu marido, a tua esposa, o amor da sua vida, você só conheceu porque você estava vivendo uma vida buscando Deus em primeiro lugar. E aí ele te abençoou com a pessoa certa. Essas histórias aí, você já reparou que é a mão de Deus poderosa sobre a sua vida? Então tem pessoas, gente, que passam por uma situação assim muito diferente, muito sobrenatural, mas essas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber, ou às vezes se percebem, não conseguem comunicar. Então você precisa começar a treinar como é que você vai comunicar isso, porque Deus quer que você fale. Deus espera que você testemunhe o que Ele está fazendo na tua vida, que nada mais é do que storytelling, contar histórias. E quando você estiver contando a sua história, a pessoa que está escutando vai se conectar com você e ela vai entender que se Deus agiu na sua vida e te deu aquele preenchimento que você sentia do teu vazio, ela também vai querer esse Deus. Ela também vai entender que ela não é uma pessoa sem solução, que o problema dela não é tão sem solução assim, porque existe solução para todos os problemas. Porque se existe um problema para se existe uma solução para o teu problema, vai existir para o daquela outra pessoa também. Então comece a exercitar a forma como que você vai falar. Outra coisa que é importante você fazer quando você for contar um testemunho, estiver praticando a arte de contar a tua história, tente ser objetivo, tá? Porque tem pessoas que quando vão contar a história, elas botam muitos detalhes que são desnecessários na história e acaba se tornando cansativo. Ah, então eu lembro que lá em dezembro de 2022, era mais ou menos às 3 da manhã, eu tinha acabado naquele dia eu tava cansada, aí eu pensei, será que eu vou vestir essa roupa ou essa, sabe? Aí começa a contar detalhes que não tem nada a ver com a história. Se esse detalhe que você tá contando tem a ver com a história, beleza, mas se não tem a ver, não conta, porque tem gente que dispersa demais. Você se dispersa contando e a outra pessoa que tá escutando se dispersa ouvindo. Eu fui na casa do fulano, vamos supor, né? Vamos supor que a história que você tem para contar foi num dia que você recebeu um livramento de um acidente, né? E aí, o que você precisa contar? Que você estava saindo da sua casa, foi na casa da sua sogra e naquele momento um carro passou e aconteceu alguma coisa que você teve um livramento ali, né? Eu não consegui pensar aqui no exemplo, mas vamos supor que o carro era para te bater e de alguma forma o carro não te bateu e você saiu ileso daquela situação. Enfim, né? Peguei uma história aqui, assim, bem aleatória para contar. Vamos supor que você quer contar essa história desse livramento, né? Você sofreu um acidente ali, mas nada aconteceu com você. O carro de repente bateu em você, mas nada aconteceu, os seus ossos ficaram intactos. Vamos supor que é uma história assim, né? Você não aconteceu nada, você simplesmente estava bem, é como se Deus tivesse te protegido ali, né? Então você vai contar essa história. Aí tem gente que conta essa história dando muitos detalhes aleatórios que não precisa. Naquele dia que eu saí de casa, eu tinha até ligado para minha mãe, porque a minha mãe, ela é uma pessoa assim, ela fala assim, assim, assado, porque ela gosta de ir lá no lugar tal, que não sei o que, não sei o que. Tipo, o que tem a ver você contar a história da tua mãe, que a tua mãe naquele dia tinha ido num tal lugar, não tem nada a ver com a história. Então não conta detalhes demais, seja mais objetivo na sua história. Você pensa, por que eu tô contando essa história? A pessoa precisa entender que com Deus eu tenho proteção, que com Deus o milagre acontece na minha vida, quando eu tenho Deus. Então eu vou contar uma história do milagre que aconteceu. Não preciso contar o que a minha mãe estava vestindo, como é que a minha mãe qual é a minha rotina no dia a dia. Não precisa contar isso. Eu saí de casa, fui atravessar a rua, o carro me bateu, mas de uma forma miraculosa eu sobrevivi àquele acidente. E só pode ter sido a mão poderosa de Deus. Você pode contar, se você for contar uma história, um detalhe adjacente,
Conta uma coisa que tem a ver com a história. Por exemplo, naquele dia você orou para Deus e falou: Senhor, eu preciso da sua proteção nesse dia. Se isso aconteceu, claro, né? Então você pode contar esses detalhes adjacentes que vão acrescentar na história. Mas tenha cuidado aí para você não divagar, né? E quando você for contar uma história para alguém, escute o que a pessoa também tem a falar. Porque tem gente que fala muito e às vezes não dá a oportunidade da outra pessoa também falar. Então, quando você estiver contando a tua história, saiba que você vai contar e a outra pessoa também vai contar a história dela. E é nessa hora que você conta a tua história, a pessoa conta a história dela, aí existe uma oportunidade maravilhosa de você compartilhar do amor de Deus. Eu vou colocar uma sequência de vídeos sobre estratégias para você evangelizar. Esse está sendo o vídeo da estratégia do storytelling, que é contar história, que é testemunhar, que é contar uma parábola como Jesus fazia. Essa é uma estratégia muito usada por Jesus. Então esse é um dos vídeos dessa sessão de vídeos sobre como evangelizar. Se você quiser aprender sobre as outras estratégias, você tem que procurar os outros vídeos que estão aqui no canal e para que você possa ir aprendendo. E aí vai deixando seu like no vídeo, porque isso vai compartilhar o vídeo com outras pessoas que também se interessam nesse assunto. Então eu espero que esse vídeo realmente te ajude e você precisa colocar em prática, tá? Coloque em prática tudo isso que eu tenho falado. Se você ainda não conhece esse canal, todos os vídeos desse canal são com o objetivo do reino de Deus se estabelecer na sua vida. E o meu nome é Fabiane Santos, não me apresentei no início do vídeo, estou me apresentando agora. E vai ser um prazer ter você aqui nesse canal, assistindo os outros vídeos e sendo abençoado. Um grande abraço, tchau!